Olá, sejam bem-vindos ao curso Excel 2013 Intermediário. Este curso apresentará a vocês um conjunto de ferramentas que permitirão que vocês possam manipular, editar e formatar planilhas, assim como utilizar funções, construir gráficos, tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos para criar planilhas a um nível profissional. Em nosso primeiro módulo, nós vamos conhecer uma gama de ferramentas do Excel 2013 que permitem aos usuários visualizar, editar e manipular dados com uma facilidade muito grande. Estas ferramentas são o autopreenchimento, onde nós vamos conhecer várias formas manuais de utilizar o autopreenchimento, assim como a ferramenta preencher do Excel. Nós vamos conhecer também as opções de colar especial, que permitem ao usuário manipular as formas como um conjunto de dados será copiado de uma parte para outra na planilha, inclusive transformando os dados que estão em colunas em dados que estarão em linhas. Nós vamos aprender também a limpar a planilha, obtendo assim uma célula vazia de forma bastante rápida, e também a utilizar filtros, que permitirão analisar os dados com grande facilidade, utilizar também a classificação de dados de forma crescente e decrescente, congelar painéis, que permitirão que o usuário sempre visualize os índices aqui das colunas, e por fim, nós vamos conhecer também a validação de dados, que permite, por exemplo, ao usuário criar uma lista com uns nomes de candidatos e que poderão ser aplicados em vários tipos de planilhas. No segundo módulo deste curso, nós vamos aprender a trabalhar com formatação no Excel 2013. Sendo assim, nós vamos aprender a formatar as guias das planilhas, está vendo aqui embaixo, ó, com cores diferentes. Vamos aprender também a renomear as planilhas para gerar planilhas mais interessantes. E vamos também aprender a proteger os dados que estão inseridos aqui no Excel, a partir da proteção de planilhas, que vai solicitar uma senha ao usuário para que ele possa editar, formatar e utilizar outras opções aqui na tabela que será construída. Além de todas as ferramentas, nós vamos aprender a utilizar a formatação condicional com ícones, que fornece uma forma muito interessante de analisar os dados da planilha com objetos gráficos, e também a formatação com barras, que também é uma formatação condicional, onde os usuários podem inserir quais serão essas condições que serão analisadas tanto na formatação com barras, como na formatação com ícones. E ao fim, nós vamos aprender a formatar como tabela um conjunto de dados para que você possa aprender a formatar a sua planilha de uma forma bastante rápida. O terceiro módulo tratará de funções no Excel 2013. Sendo assim, nós vamos conhecer algumas funções que são consideradas de um nível acima do nível básico, ou seja, aquelas funções onde você precisa conhecer um pouquinho melhor o Excel e a sua planilha para que você possa utilizá-las da forma mais simples. Essas funções que serão ensinadas no terceiro módulo correspondem à função soma-C, à função C aninhada, que está sendo apresentada aqui na planilha para vocês, onde nós estamos utilizando uma função C dentro da outra função, e para isso nós vamos ter que aprender como inserir mais de uma função numa mesma célula e em uma mesma análise no Excel 2013, além também de conhecer a função PROC-V, que é uma função muito interessante, muito utilizada e que uma grande quantidade de usuários acha extremamente difícil, e vamos finalizar aprendendo a trabalhar com as funções matriciais, que poderão, por exemplo, fornecer a frequência de um determinado conjunto de dados, ou até mesmo ser utilizadas em multiplicações de matrizes. No quarto módulo deste curso, nós vamos conhecer um conjunto de ferramentas do Excel 2013 para a criação, edição e formatação de gráficos. Sendo assim, nós vamos aprender a inserir um gráfico de colunas, a inserir objetos de texto, como por exemplo os títulos dos gráficos. Vamos também aprender a inserir novas séries de dados em um único gráfico, para que nós possamos, por exemplo, analisar duas grandezas
como o caso da velocidade do deslocamento, que é o que está sendo apresentado aqui, e vamos aprender também a combinar gráficos a partir de uma ferramenta exclusiva do Excel que nos permite criar um gráfico com esse formato, onde nós temos aqui uma linha de dispersão e também um gráfico de colunas, tá bom? Por fim, nós vamos aprender a visualizar essas informações utilizando dois eixos verticais, que vai resolver os problemas gerados após a inserção de uma nova série de dados e também da combinação de gráficos. E, por fim, vamos obter os parâmetros de uma regressão linear a partir das ferramentas do Excel 2013. No quinto e último módulo deste curso, nós vamos aprender a criar gráficos e tabelas dinâmicas no Excel 2013. Então, nós vamos transformar uma planilha com uma grande quantidade de dados em uma planilha muito mais simples de ser analisada, onde os dados são resumidos a partir de filtros que o usuário pode definir de forma a facilitar a análise dos dados. Além disso, nós vamos aprender a construir o gráfico dinâmico, que também nos permitirá analisar os dados de acordo com os filtros e visualizar as informações de forma bastante rápida, e também a trabalhar com uma ferramenta exclusiva do Excel 2013, que é a opção que nos fornece tabelas dinâmicas, tá? Recomendadas, onde o Excel irá recomendar a melhor forma de analisar os seus dados a partir de tabelas dinâmicas. E nós veremos também que mesmo ele recomendando as tabelas dinâmicas ideais aos dados apresentados, nós vamos precisar realizar alguns ajustes para deixar a tabela e o gráfico de acordo com as nossas necessidades. Sendo assim, esperamos que ao final deste curso, os usuários estejam aptos a manipular, editar e formatar planilhas no Excel, assim como utilizar funções como a função C alinhada, soma C, função PROC-V, construir gráficos, tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos a um nível profissional, o que o tornará um profissional muito mais preparado para o mercado de trabalho.